Boa noite, sou Linda Eloy do canal Poemas e Reflexões e hoje estou aqui para trazer mais um capítulo da Bíblia para a nossa reflexão, que hoje é o capítulo 12 de Eclesiastes, que eu trouxe para a gente refletir a respeito dos ensinamentos que ele nos traz. E ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a lua, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se abaixarem. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfada é da carne. E de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Tudo isso um dia virá à tona, tudo isso será colocado às claras. Então, o Senhor nos fala nesse capítulo de Eclesiastes, capítulo 12 de Eclesiastes, a respeito da nossa velhice, de quando chega a nossa velhice, de como vão mudando os nossos sentidos, como vão mudando as nossas atitudes, a nossa forma de fazer e de ver as coisas. Fala até dos nossos moedores, nossos dentes, que vão se estragando, que vão sendo tirados, se tornando poucos, já não são mais suficientes para moer, para mastigar, já não temos mais o mesmo vigor, a mesma força, a mesma perseverança em fazer as coisas. Então o Senhor nos mostra nesse livro de Eclesiastes, que a gente precisa ser sábio para viver as coisas no tempo certo, de acordo com o que Ele nos dá. A gente precisa aproveitar o tempo certo de fazer cada coisa no seu tempo, viver de forma certa, para que quando a gente envelhecer, a gente não esteja tão debilitado, tão desamparado, tão apavorado, com medo da velhice e das consequências da velhice. Porque se não morrer novo, todo mundo vai envelhecer, e com a velhice vem muitos problemas de saúde, tem muitos problemas
físicos, psicológicos, em muitos problemas que a gente não, nem os médicos hoje sabem mais como resolver a quantidade de problemas que surge na humanidade. Nem eles que estudam tanto todos os dias estão sabendo mais o que fazer. Prova disso é que tem aí tantas doenças matando, apesar do avanço da ciência, ninguém ainda conseguiu a cura para todas as doenças que existem. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria e sensatez para envelhecer com sabedoria, procurando viver com sabedoria, procurando fazer o que está ao nosso alcance no tempo certo. A gente vê muitas pessoas na velhice, quando já não podem mais fazer nada, se lamentar e chorar, pedir para morrer, porque não pode mais fazer isso, porque não pode mais fazer aquilo. Mas de que forma ela viveu na sua juventude? O que ela fez na juventude para estar colhendo hoje? Muitas vezes a gente planta na juventude e vai colher na velhice, vivendo de forma errada, se alimentando de forma errada, não dormindo, fazendo coisas erradas. E aí quando chega a velhice é que a gente vai colher, porque quando é jovem o organismo é forte, consegue camuflar e a pessoa diz: eu não senti nada, eu fiz isso e não senti nada, eu fiz aquilo, nunca senti nada. Mas não passou o tempo de sentir ainda. É na velhice que tudo chega, porque diz que tudo que a gente colhe a gente planta. Então, muitas pessoas estão colhendo o que plantaram na juventude e hoje não se lembram mais disso. E aí ficam se perguntando: por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz para estar passando por isso? Deus sabe o que foi que nós fizemos. Deus sabe o que foi que você fez. Então, a gente precisa viver com sabedoria. Faça hoje. Tudo que você puder fazer, faça hoje. Não guarde para amanhã. Não tenha preguiça. Não coma o pão da preguiça. Trabalhe hoje. Guarde, junte. Porque o amanhã não nos pertence. Mas se a gente chegar amanhã, a gente vai precisar, não vai? Então, a gente precisa trabalhar como se fosse viver 1000 anos e viver como se fosse morrer amanhã. Como assim? Viver corretamente, honestamente, dignamente. Porque se amanhã se encontrar com o Criador, está vivendo da maneira certa, sem se corromper, sem roubar, sem ser hipócrita, sem ser falso. E trabalhar pensando que vai viver por quê? Se você viver, você vai precisar do seu trabalho, dos lucros, do seu ganho, para a sua própria subsistência, para da sua família. Então, por isso, precisamos trabalhar como se fôssemos viver 1000 anos e viver com dignidade, retidão, caráter, honestidade, como se fôssemos morrer amanhã. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Muita gente vive doentinho e vive 100 anos. Outras pessoas estão na flor da idade, respirando saúde, e de repente acontece alguma coisa e partem, de uma hora para outra, sem explicação. Porque tudo está nos planos de Deus, do jeito que Ele determinou para ser, e não nos nossos. Não somos nós que determinamos como chegamos ou como partimos. É Deus o dono da vida, é Deus o Todo-Poderoso. É nas mãos de Deus que nós estamos, que nós vivemos e que nós confiamos. Precisamos confiar na mão de Deus e nos portarmos como verdadeiros cristãos, porque é muito fácil a gente falar. Tem pessoas que conseguem pregar, que a multidão levanta, chora, canta, grita, pula, dança. Mas as atitudes estão longe de servir a Deus, de serem como Deus gostaria que fosse. Então a gente precisa ser cristão de verdade, de fato. Não só de palavra e de língua, não só dentro da igreja, não só na frente da comunidade, mas em todo e qualquer lugar ser verdadeiro, coerente, de viver pensando no amanhã e se conformar quando chegar amanhã com a forma que Deus nos deu para viver,
Se tem muita saúde, que bom, glorifique, louve, agradeça todos os dias, que não tem nada mais importante do que a saúde. Mas se já não tem tanta saúde, agradeça a Deus por ainda estar vivo, por respirar o ar que Deus dá de graça todos os dias. E procure lembrar como você viveu antes, para que tenha chegado aonde você está da forma que está agora. Eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta e não vai culpar a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, nos perdoe os pecados, a soberba, o orgulho, a arrogância. Nos livre de todos os males, cure as enfermidades e nos conduza sempre no caminho da verdade, da justiça, da paz, do amor e da vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre.